Você sabia que dá para montar uma carteira de ações com base em só 2 indicadores e você historicamente bater o mercado, ou seja, você ganhar do índice Bovespa? Quem fez isso foi o investidor e gestor chamado Joel Greenblatt, autor do livro The Little Book That Beats the Market, ou seja, o pequeno livro ali, o livrinho que ganha do mercado, que foi um livro lançado em 2006, com a grande ideia central de você comprar boas empresas a preços baratos. Mas você fazia isso não de uma forma subjetiva, mas sim de uma forma sistemática. Uma forma com uma regra bem definida para você fugir dos achismos, fugir dos vieses comportamentais dos humanos. O Joel, como eu falei, um investidor e gestor, ele fez isso lá no mercado americano e, segundo o que conta no livro, ele ganhou 30% ao ano por 16 anos seguidos. E aí 30% ao ano na média, né? Nesse período aí, entre 1988 e 2004. E aí eu não sei, o livro foi lançado em 2006, né? Então a gente não sabe se ele resolveu lançar esse livro porque aquilo já não funcionava mais e aí ele podia divulgar para todo mundo, ou se realmente essa fórmula ainda funciona. O que ele resolveu chamar aí no livro essa lógica de escolher ações dele de Magic Fórmula, ou fórmula mágica. Então, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é que fórmula mágica é essa, como que funciona, como que calcula e será que ela realmente ganha do mercado? Será que ela realmente ganha do Ibovespa aqui no Brasil? Já que ele fez isso lá pro mercado americano, né? Bom, vamos ver tudo isso aqui comigo nesse vídeo. Antes de começar, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. E se esse vídeo te agregar alguma coisa, deixa aqui nos comentários também para eu saber. Bom, com a Magic Fórmula, você basicamente vai montar um ranking de ações usando 2 pilares, tá? A qualidade do negócio, ou seja, aquela lógica da frase de você encontrar empresas boas. O segundo pilar é um preço atrativo, ou seja, uma empresa barata, que é a segunda parte ali da frase, que é meio que o slogan dele ali no livro. A ideia é você olhar para o passado e com isso, entre muitas aspas, tentar prever o futuro, seguindo, claro, um processo lógico, como eu falei. Para a gente começar então a falar de Magic Fórmula, a gente precisa definir o que é uma empresa boa, o que é a qualidade do negócio e o que é um preço barato, um preço atrativo. Para a parte da empresa boa, ele considera que é uma empresa que tem uma boa rentabilidade. E aí, se você já assistiu meu vídeo sobre Factor Invest, você sabe que esse é um dos fatores que a gente pode utilizar na hora de considerar, avaliar uma ação com base nesse método de fatores. A Magic Fórmula nada mais é do que um Factor Investing meio que simplificado ali, que usa só 2 fatores, que é qualidade e preço. Bom, como que ele mede essa rentabilidade? Ele mede essa rentabilidade usando o indicador chamado ROIC, que eu também já trouxe aqui para você, que é o retorno sobre o capital investido. E a parte do preço barato, ele usa uma coisa chamada Earnings Yield, que é parecido com um Dividend Yield, só que na verdade é um indicador de lucro, beleza? Porque a forma de você calcular esse Earnings Yield é a seguinte: você pega o lucro e divide pelo preço. Então, muito parecido com aquele indicador preço sobre lucro, né? O PL, aqui é o inverso. Você divide o lucro pelo preço, só que nesse caso aqui, o lucro que a gente está falando para o Joel Greenblatt não é o lucro líquido, mas sim o EBIT. O EBIT nada mais é do que o lucro antes de juros e impostos, tá? Earnings before interest and taxes. Lucro antes de você tirar os juros e antes de você tirar os impostos. O que a gente chama aqui em bom português também de lucro operacional. Então essa é a forma de você calcular o Earnings Yield aí. Ou seja, enquanto o PL traz pra gente ali que quanto maior a gente vai falando que a empresa tá cara, né? Porque ela tá sendo negociada muitas vezes o lucro dela, no Earnings Yield é o contrário. Quanto maior esse número, quanto maior esse indicador, mais a empresa está barata. Bom, para a parte do lucro, eu já te falei que é o EBIT, mas e a parte do preço? A parte do preço ali, então, não é exatamente o inverso do PL, né? A gente usa uma métrica chamada EBIT dividido pelo EV. Então, o EBIT, eu já te expliquei, é a parte do lucro, é a parte do numerador, e o EV é o chamado Enterprise Value, ou seja, valor total da firma, que nada mais é do que o valor de mercado da empresa, aquele valor lá que você vê negociado ali das ações da empresa. Então você pega todas as ações dela, multiplica pelo preço de cada ação, você tem o valor de mercado. Além disso, você pega esse valor de mercado então e soma a dívida da empresa e subtrai o caixa da empresa. Fazendo isso, você chega no Enterprise Value.
Então, com essa divisão EBIT sobre EV, a gente chega num indicador que diz pra gente o quanto a empresa está barata. Quanto maior esse indicador, mais barato a empresa tá bom? Então, com esses dois indicadores, o EBIT dividido pelo EV e o ROIC, o Joel combina essas duas coisas, soma uma com a outra e tem um ranking ali, tá? Já já a gente vai ver como que faz essa soma. Eu vou fazer na prática a fórmula mágica aqui com você, para você entender, assimilar e poder fazer aí na sua casa também por conta própria. Bom, antes da gente fazer esse ranking, a gente precisa tomar alguns cuidados, tá bom? Então, qual que é o primeiro cuidado que a gente precisa ter? A gente precisa escolher um universo de ações, ou seja, a gente precisa escolher qual é o grupo de ações ali que a gente vai usar. Por quê? A gente não vai usar todas as ações da bolsa por causa de uma coisa chamada de liquidez. Ou seja, a gente vai querer pegar, a gente vai querer analisar só as ações que são mais líquidas ali, para a gente não ter nenhum problema de entrar ou sair daquela ação em um determinado momento, beleza? Bom, depois de fazer esse filtro, a gente vai sim calcular esses dois indicadores do Joel, vai somar eles e vai fazer o ranking, como eu falei. E aí, a partir daí, a gente vai pegar as 30 ações melhores posicionadas nesse ranking. É exatamente assim que o Joel Greenblatt faz a fórmula mágica, que ele aplica a fórmula mágica para escolher as melhores ações, beleza? E além disso, você pode fazer alguns filtros a mais. Você pode, por exemplo, excluir ações de determinados setores, excluir ações de empresas de commodities, excluir outros setores que você acha perigosos. Você só precisa se atentar para você não fazer muitos filtros, isso acabar limitando muito a sua análise, porque quando a gente está falando de Factor Invest, quando a gente está falando de investimento baseado em fatores, é importante que a gente tenha um bom universo de ativos, um bom universo de ações para a gente conseguir analisar e tomar boas decisões. Senão a nossa amostra, que a gente chama, fica muito pequenininha e a gente não consegue tomar uma decisão muito concreta ali. Aquilo não vai representar todo o universo, todo o mercado ali que a gente precisa analisar. E um outro cuidado que você precisa ter também é com relação ao rebalanceamento. Ou seja, você vai fazer esse ranking, ele vai te dar determinados ativos ali, as 30 ações melhores posicionadas, segundo a Magic Fórmula, e de tempos em tempos você vai precisar rodar esse ranking de novo. Você não precisa fazer isso todo dia, você pode escolher fazer todo mês, todo trimestre, todo semestre ou todo ano, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer esse rebalanceamento. Não tem como fugir dali, porque as empresas que estão por trás daquelas ações, elas mudam, a gestão muda, os resultados pioram, o mercado muda, então você precisa sim estar acompanhando, não vai dar para você comprar e esquecer, tá? Essa não é uma estratégia para você fazer um buy and hold, que é aquele famoso comprar e esquecer. Além disso, por ser um investimento sistemático, por ser um investimento em que você está olhando especificamente para uma regra, para determinados fatores, você não pode abandonar essa regra de forma alguma. Então, se você vai investir nas 30 ações, você tem que ficar investido nas 30 ações e fazendo rebalanceamento nas novas 30 ações e por aí vai. Você precisa seguir a regra com consistência, senão ela não vai funcionar. Tá bom? E também você não pode limitar muito essa regra, como eu falei, tanto no sentido de escolher poucos ativos ali para analisar, mas também na hora de selecionar. Então não dá para você selecionar só 5 ações. Ah não, vou escolher as 5 melhores posicionadas no ranking, vou escolher as 10 melhores posicionadas no ranking, já melhora um pouco. Ah, vou escolher as 15 melhores posicionadas no ranking, ó, já melhorou bastante, tá? Então fica ali entre 10 e 30, não bota muito menos do que isso, mas também não bota muito mais do que isso, senão você vai acabar colocando empresas ruins na sua carteira. E para deixar bem claro que essa Magic Fórmula, esse ranking de ações que eu vou fazer aqui com você, não vai ser nenhuma recomendação de investimento, tá? Isso daqui é só para fins educativos, para você conhecer a Magic Fórmula e ver se faz sentido para você aplicar. Beleza? Bom, recados dados, agora chegou a hora da gente botar a mão na massa e calcular aqui a Magic Fórmula para ver quais são as melhores ações para a gente investir segundo o Joel Greenblatt, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer com você é entrar aqui num site chamado de Fundamentos, para a gente conseguir pegar os indicadores que a gente precisa. Como eu te falei, a gente vai precisar do Enterprise Value, vai precisar do EBIT e vai precisar do ROIC para fazer esse ranking. Então, já entrando no Fundamentos, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em busca por empresa, a gente vai aplicar alguns filtros aqui. Qual que é o filtro que eu vou aplicar com você? 2 filtros muito simples. Então, eu vou pegar aqui liquidez das ações. Lembra, eu quero
o meu primeiro filtro é de fugir das ações que não são muito negociadas na bolsa, porque elas vão me dar problema se eu quiser entrar e sair delas na hora de eu investir. E aqui eu vou pegar também empresas que tenham um ROIC maior do que zero, né? Se eu estou procurando empresas que têm boa rentabilidade e a rentabilidade nesse caso aqui é medida pelo ROIC, eu já vou eliminar as que têm rentabilidade negativa, porque não faz sentido, elas não vão estar bem posicionadas ali no meu ranking, tá? Então, vou buscar aqui, tem uma lista aqui de ações, ó, se não me engano são mais de 100 ações aqui que a gente vai analisar. Então, eu vou copiar já isso daqui tudo, beleza? Vou jogar numa planilha para a gente calcular aqui a nossa Magic Fórmula, tá? Fazer o nosso ranking aqui. Bom, arrumei aqui a nossa planilha. A única coisa que eu deixei para arrumar junto com você é essa parte de colunas aqui, porque a gente tem vários indicadores que a gente não vai usar aqui, tá? Deixa eu só botar o dividend yield em percentual aqui, só para a gente ter uma visão legal. Mas vamos lá, o que a gente precisa segundo a fórmula mágica? A gente precisa do EBIT sobre o EV, aí a gente já tem essa coluna aqui, ó, EV/EBIT, depois a gente vai inverter ela, tá? Vai inverter os números aqui, e a gente precisa do ROIC, tá? Então, tudo que não for isso, eu vou excluir. Então, vou excluir o PL, vou excluir o PSR, vou deixar a dividend yield só porque eu sei que vocês gostam, vou excluir isso daqui também, excluir isso aqui também, isso aqui também. O ROIC eu vou deixar, o ROI eu vou deixar também pra gente ver. Dívida bruta, crescimento de receita, eu vou excluir também. Bom, é isso, tá? O que a gente vai fazer agora? Como eu falei, a gente vai calcular aqui o inverso do EV/EBIT. A gente vai calcular o EBIT sobre o EV, que nada mais é do que 1 sobre esse número que tá aqui, tá? E aí a gente faz isso para todo mundo aqui, tá? Vou colar só as fórmulas, beleza. E o que a gente precisa? O ROIC já está calculado aqui pra gente, né? Eu vou só botar em percentual. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar mais uma coluna aqui chamado Ranking EBIT EV e uma outra coluna chamada Ranking ROIC e, por fim, a coluna chamada Ranking Magic Fórmula. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ranquear isso daqui. Então, o que eu quero é o EBIT EV, né? Então, eu vou criar um filtro aqui. Vou botar isso daqui do maior para o menor. E beleza. Então, no ranking EBIT EV, essa daqui é a primeira melhor, essa daqui é a segunda melhor. E por aí vai. Então, é só pegar isso daqui e arrastar para baixo. Então, já tenho aqui 175 empresas, ó. Então, já tem aqui na ordem do EBIT EV, da primeira para a última. O que eu vou fazer agora é fazer o ranking ROIC. Então, eu vou agora fazer o filtro no ROIC, né? A classificação no ROIC, do maior para o menor. Beleza. E agora, a mesma coisa. Então, essa é a primeira do ROIC, ó. 77,4%, depois 47,5%, depois 41,3%. Então, basicamente, é só a gente pegar e arrastar aqui para baixo também. O ranking da Magic Fórmula é o quê? A pontuação. Então, a gente soma esse daqui com esse daqui. Quem tem mais ponto tá lá no topo. É a melhor ação, a segunda melhor ação, a terceira melhor ação e por aí vai. E a gente escolhe então as 30 primeiras. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai organizar pelo ranking da Magic Fórmula do maior para o menor. Opa, do menor para o maior, perdão. Do menor para o maior. Então, quem tem menos ponto é melhor. Quem tem mais ponto é pior. Você concorda? Porque o EBIT EV mede o preço dela. Então, quanto maior, mais barato tá. É o inverso ali, como se fosse o inverso do PL, né? Que eu mostrei pra você. Então, essa daqui é a que tem o maior EBIT EV, essa daqui é a segunda maior e por aí vai. Essa daqui é a 12ª, essa daqui é a 9ª. Já o ROIC, quanto maior, melhor também. Então, quanto mais alto eu tô no ranking, melhor é a empresa. Então, quais são as empresas que a gente vai investir? Seguindo a Magic Fórmula, são essas aqui, ó. Da primeira, segunda, a gente teria que escolher as 30 primeiras. Então, estamos aqui 28, 29 e 30. Então, a minha carteira, seguindo a Magic Fórmula, seria Porto Seguro, UIS, Plano e Plano, Loja Renner, Qualicorp, Açaí, Petrobras, CSN Mineração, Petrobras de Novo, C&A, Leve, CSU e por aí vai, beleza? Então, eu teria empresas aqui grandes, você está vendo como Petrobras. Eu teria empresas small caps, como C&A, por exemplo, teria frigoríficos, teria Porto Seguro, empresa de seguros aí, bem famosa, tá? Então, essas seriam as empresas que eu investiria. Poderia escolher 15?
poderia escolher 15. Já estaria fazendo uma adaptação da Magic Formula, né? Não estaria seguindo ela fielmente, né? Mas poderia fazer isso. Agora tem um ponto interessante aqui que eu queria mostrar para você, ó. Se a gente pesquisar no Google Magic Formula, a gente vai cair nesse site aqui do Quant Brasil, que é um site muito bom, inclusive. Mostra pra gente. Lembra que eu ia te mostrar se valeu a pena investir no Magic Formula no Brasil, se rendeu acima do Ibovespa? Esse site já calcula e já diz aqui pra gente, ó. De janeiro de 2024, pelo menos, ó, nos últimos 2 anos, a Magic Formula rendeu um retorno de 26,1% ao ano, beleza? Enquanto o Ibovespa rendeu 19,1% ao ano. Ou seja, tá ganhando do Ibovespa por 7,1%. Então, é um retorno, sim, acima do Ibovespa, pelo menos nesse prazo aqui de 2 anos. Acho que se você consegue ver prazos maiores, mas aí você precisa se cadastrar aqui, você precisa pagar. Mas, além disso, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Ele já calcula pra gente o ranking da Magic Formula. Então, você viu lá o meu ranking, né? Aqui, provavelmente, tem uma pequena diferença, você tá vendo? Porto Seguro, o IS, Loja Renner tá em terceiro. No nosso aqui, a Loja Renner tava em quarto, né? Então, tem uma diferença de cálculo, provavelmente pelos dados, tá? Esse site do Fundamentos, os dados dele eu não te garanto que estão 100% confiáveis. Esse site aqui do Quant Brasil não, é um site privado, inclusive tem uma assinatura paga, então tem maiores chances do site do Quant Brasil ter dados mais confiáveis, tá? Então, se você quiser seguir o Magic Formula aqui, você pode ficar olhando aqui o site do Quant Brasil, entrar nessa página aqui e tudo mais, e investir seguindo eles aqui. Mas eu queria mostrar mais uma coisa aqui, ó. Descendo aqui embaixo, depois da tabela, tem um detalhe importante aqui que eu não comentei até agora com você. Ó, importante. Filtramos automaticamente setores como bancos, energia elétrica, água e saneamento para evitar distorções nos cálculos de EV, EBIT e ROIC. O que acontece? Bancos, por exemplo, eles não têm ROIC, porque o ROIC é o retorno sobre o capital total investido e a gente considera aí equity e a gente considera dívida, ou seja, a gente considera capital próprio, dinheiro que os sócios colocaram no negócio, e também dívida, dinheiro que os terceiros, que os credores colocaram no negócio. Esse é o que está no denominador lá da fórmula do ROIC, tá? Então, o que acontece? Bancos não têm ROIC. Bancos só tem uma coisa chamada ROE, R-O-E, que é esse daqui, que é o Return on Equity, o retorno sobre o equity, sobre o capital próprio que os sócios, que os acionistas colocaram na empresa. Então, eu deixei essa coluna de propósito aqui para você, porque agora eu quero fazer com você o ranking da Magic Formula, né, da adaptação da Magic Formula, não considerando o ROIC, mas sim considerando o ROE, porque aí a gente vai começar a falar de bancos também, que é um setor que no Brasil é historicamente muito rentável. E aí também outras considerações. Energia elétrica é um setor que o pessoal gosta muito, água e saneamento são setores que investidores brasileiros gostam muito. Então saiba que se você estiver usando a Magic Formula, você não vai estar investido nesses setores, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui? Aqui ainda não tem bancos também. Por quê? Lembra que quando eu fui aqui no Fundamentos, eu filtrei pelas empresas que tinham ROIC acima de 0? Como o banco não tem ROIC, o que o pessoal do Fundamentos faz? Eles colocam como ROIC 0 no caso dos bancos, tá? Então, a gente precisa tirar isso aqui, a gente precisa fazer um novo filtro, na verdade. Então, o filtro que eu vou fazer aqui agora é ROI acima de 0 e liquidez, a mesma coisa lá, 1 milhão, beleza? E aí agora, a gente vai fazer a nossa nova Magic Formula, levando em consideração o ROI. Bom, vamos ver aqui então quais são as melhores ações, já incluindo os setores de bancos. Então, eu vou colocar aqui, então esse daqui é o com ROIC e essa daqui é a Magic Formula com o ROI. Bom, vamos lá. Qual que é, então, o nosso ranking agora usando o ROI, tá? O EBIT EV a gente vai manter. Então, eu já vou fazer aqui de novo ele com você. Então, 1 sobre isso daqui. Isso é o EBIT EV. E aí, então, a gente coloca ali até o final. E agora a gente vai fazer o ranking. Então, o EBIT EV do maior para o menor. E aí a gente consegue perceber aqui que vem um erro, né? Se você parar para pensar, é tudo em cima praticamente de bancos. Acredito que o Fundamentos, na hora de calcular esse EV/EBIT aqui, deve ter se perdido por conta justamente dos bancos não terem capital de terceiros. Então, o que a gente vai fazer para fazer essa adaptação e incluir os bancos aqui na nossa análise? A gente vai olhar o PL. Só que, como eu falei, o Joel Greenblatt, ele olha o quão barato a empresa tá.
E o PL é o quão caro a empresa tá, né? Quanto mais alto, mais caro. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter o PL, assim como a gente inverteu EV, EBIT, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Já vou jogar para tudo, para todos eles. E aqui a gente vai fazer o nosso ranking, então, do LP, lucro sobre preço. E aí, quanto mais alto, mais lucrativo a empresa é, tá? Então, ao invés de ser EBIT/EV, vai ser L/P. E aí, agora, eu vou classificar do maior para o menor. Feito isso, a gente já pode fazer o ranking aqui, 1, 2 e arrastar para baixo. Agora, eu vou fazer o ranking do ROI, então, do maior para o menor, e vou aqui em ROI, e vou arrastar para baixo, 1, 2, e aí pronto, a nossa Magic Fórmula vai ser de novo isso mais isso. E aí eu jogo aqui tudo para baixo. E agora a gente vai classificar aqui do menor para o maior. Então, seguindo essa adaptação da Magic Fórmula, agora levando em consideração o ROI para a gente incluir bancos na nossa análise, o veredito final é esse daqui, ó. 1, 2, 3 e vamos até o fim. Quem a gente incluiria aqui, então? A gente colocaria na nossa carteira Light, Vulcabras, PetroRio, Irani, Marco Polo, Leve, JHSF, BBSE, Lavi, Tenda, Gemate. Você vê que, pô, a gente colocou bancos aqui, mas os bancos não estão entrando, né? Grupo Mateus, Petrobras, Grendene, UIS, Petrobras de novo, Sanepar, ó, Sanepar já começou a aparecer, né? Não estava aparecendo antes, empresa de saneamento. Unipar, Ecorodovias, Taesa, empresa de energia aparecendo aí. Sanepar de novo, Tegma, Taesa de novo. Bom, não apareceu nenhum banco. Então, mesmo a gente incluindo aí, seguindo essa lógica da Magic Fórmula de lucro sobre preço e ROI, os bancos acabaram ficando de fora. E aí, esse é um fator importante que você deve levar em consideração. Será que realmente faz sentido investir baseado nisso daqui? Bom, seguindo o que a gente viu aqui, parece que faz sentido, né? Parece que vale a pena ali, ó. Retorno anualizado 26,1. Mas aqui um ponto de atenção, ao invés de comprar as 30, ele está colocando 10 ações no portfólio. Então, não está colocando aquelas 30 ações. E aí fica aí para você decidir se vale a pena ou não. Agora, uma coisa que a gente acha que faz muito mais sentido é você usar a Factor Investing sim, mas você usar de uma forma mais completa, que nem a gente usa aqui, por exemplo, na carteira Fator, que é justamente uma carteira recomendada que a gente criou aqui, que segue um Factor Invest, que além de seguir só 2 fatores, como a Magic Fórmula, segue 4 fatores e que deu esse retorno aqui, ó. Simplesmente 2.300% desde 2012. Tá? Isso aqui é um backtest que a gente chama, quando a gente retroage um modelo, a lógica que a gente usou para selecionar as ações, para testar como que aquilo funcionaria, teria funcionado no passado, qual retorno que aquilo daria. Isso trouxe um retorno aí, ó, de 32,48% ao ano, maior inclusive do que o retorno do Joel Greenblatt, que ele falou ali de 88 a 2004, de 30%. Então, esse modelo aqui venceu esse retorno do Joel Greenblatt nesse período. Tá? Se você quiser conhecer a carteira Fator, eu vou deixar um link aqui embaixo para você acessar. E, inclusive, você consegue ver o retorno dela aqui no nosso site. É só entrar em carteiras e entrar no hub das carteiras. Você consegue brincar aqui, ver todas as nossas carteiras e olhar, inclusive, a carteira Fator aí, ó, que está rendendo simplesmente quase 80% desde o início. E isso lá em 2023. Se a gente colocar aqui, ó, o período de um ano, a gente colocar aqui o personalizado e colocar desde dezembro de 24 até dezembro de 25 para ver quanto que a carteira rendeu no ano passado, a gente vai ver aqui, ó, um retorno absurdo de 98%. Esse é o poder de você investir baseado em fatores. Se você quiser conhecer, link aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo.